Então, começou a gravar agora, então boa noite para vocês. Hoje é dia 20 de 8 de 2024, a gente está fazendo um Zoom para poder explicar a técnica ouro verde alinhamento energético, né? Para quem ainda está conhecendo e se interessa em fazer o curso, né? Tirar algumas dúvidas. Acho que aqui tem que dar um ok aqui, né? Deixa eu dar um ok primeiro. Tá. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou muito grata, né, a tudo que essa técnica me deu, a tudo que, falando do iniciozinho, né, eu, minha irmã e o Carlos Henrique, que era o meu marido na época, nós conhecemos um xamã, agrônomo, farmacêutico e alquimista, né, eu sempre falo sobre ele, sempre honro muito, e trouxe a base de tudo que vocês vão conhecer aqui. Eu vou fazer uma demonstração, e ele trouxe a base de tudo que vocês vão conhecer, tudo aquilo que eu faço hoje, né? Eu sou, eu fiz processamento de dados, trabalhei com computação, fiz o curso de matemática, eu sou bem da área da tecnologia, mas também fiz psicologia transpessoal. Então, todo esse movimento faz parte de uma grande alquimia, né, interna minha e do Carlos Henrique também. O Carlos Henrique, que era o meu marido na época, ele já faleceu em 2017, ele era engenheiro e fez sociologia. Então, é mais ou menos o mesmo esquema, né? E isso tudo, durante todo esse processo, eu sempre também, em paralelo, fiz várias técnicas, né? Técnicas é, que, que para trabalhar com pessoas, todas aquelas técnicas começaram a surgir na minha época, né? Que logo quando começou a surgir o reiki, a cinesiologia, enneagrama, tudo isso no Brasil e várias outras práticas, né? Eu fiz todas elas, mesmo estando na área tecnológica, né? Então, eu sempre estava ali nos dois movimentos o tempo inteiro. E nós conhecemos esse xamã, que também era um alquimista, não era um índio, ele era um agrônomo farmacêutico, e ele trouxe a base de tudo para a gente, e a minha irmã, que é a Mônica Oliveira, ela foi a primeira que se uniu a ele, né, junto com o Carlos Henrique, para poder traduzir isso que ele tinha. Ela começou a trabalhar com esse xamã, e o Carlos Henrique também começou a trabalhar, só que ela com a visão xamânica de Oralen, que a gente chama ele assim, e o Carlos Henrique com a visão alquímica, né? Então foi muito interessante, porque o Carlos Henrique viveu com ele quase 2 anos fazendo alquimia, né? Para poder encontrar o ouro alquímico, o ouro interno. E foi tão bonito isso, porque a cada vez que ele retornava, né? Porque ele morava no sul, né? E cada vez que o Carlos Henrique retornava para o Rio, ele voltava diferente, voltava com uma nova perspectiva, voltava com outras possibilidades, né? Ele voltava para lá, para o sul. E foi um movimento muito intenso, né? Mas que resultou nessa técnica que vocês vão conhecer. Por quê? Porque nesse movimento Fazendo Alquimia, ele entrou em contato com toda a filosofia das polaridades do Jung, né? A alquimia, o Jung também era um alquimista, e num determinado momento, eu e ele, né? Depois que o xamã faleceu em 2000, nós conhecemos o xamã em 96, não, 98, e ele faleceu em 2002. E 2002. Foi um curto período, mas foi um período assim muito valioso para a gente, né? E depois desse período,
Eu e o Carlos Henrique, né? Na verdade, durante esse período, quando o Carlos Henrique voltou de lá, não sei se era, não me lembro se era, acho que era até Curitiba. Voltou em 2000, né? No ano 2000, ficou de 98 a 2000 com ele lá. E voltou com toda um movimento, como se ele tivesse feito. Como não? Ele fez tipo uma consagração, um movimento de autoconhecimento assim, muito intenso, né? E quando ele voltou, nós montamos um grupo de pesquisas com umas 40 pessoas, mais ou menos. Às vezes tinha mais, às vezes tinha menos. E esse grupo de pesquisas eram pesquisas que nós fazíamos, nos colocando receptivos, utilizando a própria técnica para receber as informações. E à medida que as informações vinham, né? E quais eram as informações? Como que a gente pode aperfeiçoar mais a técnica? Como que a gente pode trabalhar com empresas? Como que a gente pode trabalhar com casais? Como que a gente pode trabalhar com... E perguntávamos e recebíamos a informação, recebíamos, nos colocávamos receptivos ali. E num determinado dia, eu e ele estávamos só nós dois. Aí nesse dia estávamos só nós dois. Nós nos colocamos receptivos sobre a técnica mesmo, em relação ao que a gente estava percebendo que estava acontecendo. A gente percebia os padrões que surgiam para a gente, e a gente queria entender como é que era isso. Às vezes vinha uma pessoa muito fragilizada, às vezes vinha uma pessoa muito raivosa, às vezes vinha uma pessoa muito confusa nesses dois movimentos. E aí nós recebemos um modelo de trabalho. Um modelo? Como assim? Um modelo, um passo a passo para realizar a leitura do campo, né? Que é uma das etapas que é, existe, né? E que tem a ver com essas mini leituras. Não sei se você já não fiz a mini leitura para todo mundo, mas não sei se vocês ouviram de outro. Pode ouvir, gente. Pode ouvir, porque às vezes serve até para a gente, né? Mesmo eu, quando faço, eu digo assim, eu tinha que ouvir isso. Eu faço para o outro, mas eu falo, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava perceber, né? Então, nós somos um. Então, esse movimento ele é muito importante para que a gente possa conseguir lidar com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? E no mundo externo e interno, principalmente. É esse movimento que é o que a técnica preza mais, essa conexão. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro e juntando toda a movimentação que as polaridades trazem, tudo, tudo que a gente vivencia, tudo, dentro, fora, tudo tem as polaridades. Nós vivemos num ambiente dual. E é esse ambiente que faz com que as coisas se mobilizem, se movimentem, né? E é justamente por conta dessas polaridades que a gente segue em frente. É esse movimento, como o nosso coração, ele pulsa, a Terra pulsa, tem um movimento de pulsação, e tudo, nosso intestino pulsa, não é verdade? Então, tudo pulsa, a nossa respiração é inspiração e expiração. Então, todo esse movimento acontece para que a gente chegue, para que a gente se movimente, né? E chegue em algum lugar, algum dia, a uma consciência maior. E dependendo de cada movimento que a gente faça, a clareza, a consciência vai vindo mais rápido, cada vez mais rápido. Então, se você entra num movimento desse, quer seja aqui, né, com essa técnica ou com outra técnica que visa, vocês têm muito isso porque vocês vêm do Hilário, né? Então, esse movimento, o Hilário já faz muito, né? Essa conscientização, todo esse processo, vocês já vêm quase que preparados, vocês vêm preparados, né, para todo esse movimento que acontece no curso, e isso é fantástico, né? E mesmo para quem não vem, né, de já com uma consciência, no curso resgata uma consciência que já está dentro da gente, né?
Oi, Márcia. Oi, Vanessa. Quem mais que entrou? Tudo bem? Olha o gatinho. Tem um gatinho aí atrás. Então, é um movimento fantástico que é assim. Não, não, você só para observar. E quando você observa, aí você começa a fazer parte, começa a perceber os caminhos, os novos caminhos, começa a tomar consciência que pode ser muito mais fácil do que a gente imagina. Começa a lidar com as coisas da vida na ação e não na reação. Começa a se colocar num movimento de expansão e não de recolhimento, né? Recolhimento, quando eu digo, é no medo ou na preocupação, se vai acontecer alguma coisa, se não. A expansão, quando eu falo, é você poder reconhecer os seus movimentos, tanto nos excessos, na defesa, nos excessos, quanto nesse recolhimento, né? Não é nem um lado nem o outro. Existe um caminho do meio. E é esse caminho do meio que a gente busca. E nesse caminho do meio, nós temos tudo que nós precisamos para poder olhar para essas divergências, ou como é que eu posso dizer, para esses movimentos, ou para a nossa sombra, cada um fala de um jeito, para os nossos desafios, para as nossas sombras, para tudo aquilo que a gente é, e saber que a gente não é só o nosso desafio. Nós não somos só a nossa sombra. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos um caminho do meio aí. Então, imagina o símbolo do infinito. Nós temos tudo isso. Nós temos a forma como nós polarizamos, se é um movimento muito interno, se é um movimento muito para fora. Todo mundo é assim. Tudo aqui vibra dessa forma. Tudo, sistemicamente, é assim que acontece, em tudo. Você olha para a família, você percebe, né, aquela criança, a função daqueles pais na vida daquela criança, como que eles se polarizam. Essa técnica, eu trabalho com casais também, trabalho com crianças, então é tão lindo ver trabalhar os filhos através dos pais, né, por meio dos pais. É a coisa mais linda, porque você percebe exatamente qual é a função de um na vida do outro, sabe? O que está aprendendo, o que está deixando de lado, né? Para mudar o padrão da família, né? Que são os campos morfogenéticos, né? Aquilo que a gente vem para poder superar, para poder sair daquilo. Então, é um movimento que acontece, a gente querendo ou não, acontece, independente de técnica. Isso acontece. Agora, a forma como você olha para isso tudo é que faz toda a diferença, né? Se você tem uma consciência e consegue lidar com isso, você vai cada vez mais na consciência, fazendo com que esse movimento te afete menos. Ah, ele vai deixar de acontecer? Não, não vai deixar de acontecer. Tudo continua acontecendo. A forma como você é, é, interage com a vida é que vai ser diferente, né? Porque a tua consciência vai te mostrar o teu caminho do meio, como é que você tem, o que que você tem de potenciais a partir dessa polarização que existe em você, existe em tudo. Então, é esse movimento que nessa técnica você aprende como lidar com isso, como lidar com tudo aquilo que você é, para poder se colocar ativo diante da vida e não ser mais refém. Ontem a gente estava falando sobre isso, num outro encontro que nós tivemos. E muitas vezes eu percebo as pessoas refém, as pessoas mais sensitivas, refém de algumas técnicas, de alguns movimentos, de até mesmo se é um terapeuta, se é um constelador. Não, eu mesma já passei muito por situações onde eu absorvi coisas que não eram minhas, né? Com mais intensidade, né? Falar que não eram minhas também é meio. Hoje em dia a gente não pode mais falar isso, né? Já não cabe mais, mas assim, foi além da conta, né? Então a gente pode
perceber aquilo que acontece sem ter que sofrer. Você pode ir para tudo isso, vivenciar, pode crescer, pode aprender pelo amor. Não precisa ser mais pela dor. Ah, mas aí nunca mais vai acontecer nada que me provoque dor. Claro que vai. Vai acontecer. Mas a forma que você vai lidar com isso vai ser diferente, né? Então, é um movimento que faz parte da vida, do nosso aprendizado, da forma como a gente lida com tudo que vem. Quem está falando é iPhone. Quem é o iPhone? Quem é que está aí no iPhone? Eu não estou vendo, não tem teu nome. Mas seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Então, todo esse movimento, ele acontece naturalmente. Acontece. Então, se você imagina se você é um cego atravessando uma rua, o que vai acontecer? Você tem a probabilidade de você ser atropelado é muito maior do que quem enxerga atravessando uma rua, certo? Então, é a mesma coisa. Muitas vezes nós somos cegos para determinadas coisas. Mas, e aí temos até medo de enxergar, olhar para determinadas coisas. Parece que é tudo muito grande. Mas se você joga a luz, você olha assim, olha, não era nada daquilo que eu imaginava. Ou é muito menos daquilo. Ou, não, tudo bem, é grande, mas agora eu tenho ferramentas para usar, nem que seja para fugir, né? Para não interagir naquilo. Eu tenho ferramentas agora, porque eu estou enxergando. E esse é o objetivo. Eu era uma pessoa, gente, eu sempre conto isso, eu era uma pessoa que ou eu ficava invisível, ou eu aparecia de repente, nessa polarização. Era assim, né? Ou ficava invisível ou aparecia de repente. E eu fui me trabalhando, me trabalhando, me trabalhando. E quando eu conheci essa técnica, né? Essa técnica, a base de tudo, o xamã, o alquimista, aí eu comecei a lidar com os meus medos, né? A observar o que que fazia com que eu sentisse tanto medo para ficar invisível, né? E de repente tinha uma coragem que vinha, sei lá da onde, das entranhas, e batia de frente com todo mundo. E aí eu era aquela que crescia, ficava enorme, né? Então, o que que é isso? Da onde que vem tudo isso? E aí eu, com toda a base que nós recebemos, com todo esse movimento, eu fui entendendo e fui lidando com tudo de uma outra forma, né? Então, tudo que vocês podem aprender com essa técnica, eu vivenciei. E esse passo a passo de organizar, eu dou aula lá para os alemães, né? Então, eles ficam muito intrigados como que eu consegui organizar num passo a passo essa técnica, que é uma técnica que fala muito da intuição, da sensitividade, da sensibilidade, né? É algo que, uma leitura de campo, né? Que, poxa, você se coloca receptivo e traduz, né? Então eles ficam doidos, aí, não, mas não vou conseguir. Eu falei assim, olha, você só não consegue se você não quiser, né? Se você achar que não pode. Aí eles ficam assim, muitos vão fazer o curso só para me desafiar. É verdade, eles saem de lá fazendo a técnica. Eles ficam doidos, porque eles são muito cartesianos, né? Mas quando eles aprendem, eles são bem disciplinados, eles aprendem com mais facilmente do que o brasileiro, até. Eles aprendem com mais facilidade, porque eles são bem disciplinados. Então, é um movimento que que, por conta de alguns detalhes que eu explico, que eu faço, vocês vivenciarem mesmo, na prática, né? São muitas práticas, muitas vivências. E cada turma tem uma quantidade de práticas diferentes, né? Né, Silvana? Silvana já participou de, sei lá, umas três, né? Umas três ou quatro, ou mais, sei lá. E cada turma é uma turma diferente. Cada turma exige, né, energeticamente, sistemicamente, práticas diferentes. Então, e cada prática
a maioria das práticas foi canalizada, né? E a maioria. E, assim, de repente, eu no curso, pá, é isso que eu vou fazer agora, né? E eu vou canalizando qual é a próxima prática do curso. Sempre é assim, porque esse é o movimento que o campo me mostra, né? Ó, precisa ser desse jeito, precisa ser daquele outro jeito. E eu vou fazendo. Umas turmas são mais rápidas, outras são mais lentas. E todo o processo vai acontecendo, né? Da forma como a turma pede. E é muito lindo isso. As turmas do Hilário, né, que vem do Hilário, elas ganham uma velocidade incrível. Foi muito característico, né? Eu dei agora uma turma online e depois uma turma presencial. Não, duas turmas online, que presencial. Duas turmas online, né? Que a Silvana participou e ela viu. E diferença, quando é a turma do Hilário, é uma coisa muito diferente, porque todo mundo vai muito mais rápido. Aí a gente consegue avançar muito mais, é muito legal mesmo. A turma que eu e Silvana fizemos lá em Curitiba, nossa, aí em Curitiba, sei lá, onde é que vocês estão, foi maravilhosa, né? A Foi de maravilhosa, Curitiba foi bem foi muito puxada. legal. Foi 5 dias, puxada. ó. 5 dias, todo mundo no mesmo lugar. Foi muito legal, numa casa, né, que a A gente Silvana dormiu todo alugou mundo lá. junto. Foi muito legal, foi muito produtivo. Mas é sempre produtivo. Qual o objetivo maior? É fazer com que cada um tenha o seu encontro consigo mesmo, na força, na capacidade de perceber qual é o movimento que é saudável e que faz com que cada um consiga receber a informação. O que que cada um precisa para receber a informação? Como é que é isso, né? E é simples, é mais simples do que a gente imagina. E como lidar com a informação? A informação está aí. Ninguém vai buscar informação no campo. Não vai, não é isso que acontece. O tempo inteiro nós trabalhamos, fazemos práticas para que vocês possam receber a informação do campo e traduzir. Porque a informação está aqui. Se eu quiser receber a informação, se eu me colocar receptiva de cada uma de vocês, eu vou receber e vou traduzir. Vocês entendem? Por quê? Porque o campo está aqui. Vocês fazem parte desse campo. Eu faço parte desse campo aqui. Então, receber. Mas o que que vem de informação? Tudo aquilo que a própria pessoa tem condições de lidar, porque ela está disponibilizando. Não é a técnica que disponibiliza. É cada um que eu aqui, com todas as informações que eu estou disponibilizando, tudo aquilo que eu estou disponibilizando, qualquer um aqui pode ler e traduzir. É só ter técnica para isso, entendeu? E você aprende como fazer isso, tá? E é um movimento que não serve só para essa técnica, serve, por exemplo, para as constelações. Você está lá fazendo as constelações, né? Liderando ou até mesmo sendo um representante. Se você tem essa visão, nossa, você amplia a percepção do campo e você contribui com aquele processo de uma forma muito mais eficiente, eficaz ou transformadora, né? A Silvana participa, né, das constelações, não sei se ainda participa, mas quando você participava, mudou muito, não foi, Silvana? Daí eu parei de sentir, né? Antes eu sentia muito as sensações da raiva, do ódio, do medo. Então eu ficava com aquelas sensações. Ou quando o campo era mais pesado, eu já, antes mesmo do Hilário abrir o campo, eu já estava dentro. Então, não tinha esse filtro, né? Então, quando eu fiz a formação com a Desirê, veio exatamente esse processo, né? De trazer essa consciência do que é meu, do que é do outro, e não precisar entrar antes da hora, antes do tempo, porque esse é o processo, né? A gente É, precisa não se identificar com aquilo
antes do momento. Então, se a gente é representante, a gente precisa se resguardar de outros movimentos. Então, a gente ficava muito, era, que nem a Desirê falou ontem sobre o termômetro, né? Então, tinha eu e o Nicolas, a gente era o termômetro, acho que do Hilário, e a gente era um termômetro do outro, porque eu olhava para a cara dele e via ele já de um jeito. Eu falei, nossa, então não é só eu, ele também tá. E eu e ele sabia já quando o negócio ia ser puxado e quando não ia ser, porque eu começava a passar mal, ele também, e a gente já via na cara um do outro. Mas Mas aí é depois que que eu tá. fiz, aí mudou tudo. Mudou tudo, mas não deixou de ser eficiente, né? Ficou mais eficiente, não foi, Não, Silvana? eu assim, vinha o sentimento, eu sabia que é raiva, eu sei que é tudo, mas o meu corpo não sente. A diferença é que antes eu sentia a raiva, aquilo doía, às vezes até no coração, mas depois que eu fiz a técnica, não sentia esses movimentos no corpo físico, assim, não. Eu sei que é raiva, eu sei que é isso, Identificava, né? mas Identificava, mas liberava isso. isso. Então, dá para você fazer essa leitura, percebendo tudo que está acontecendo, liberando o que está acontecendo, né? Naquilo que possa ser liberado e reconstruindo aquilo. É fantástico. O pessoal que trabalha com constelações e faz o curso diz que muda muito, né? Eu não trabalho com constelações, mas diz que muda muito, né? E, e, e a pessoa fica bem, né? Eu estava conversando ontem também, eu trabalho num congresso onde tem cursos de constelação também, né? E nesse congresso eu vi as pessoas saindo meio assim, abaladas, né? Então eu já sabia que vinha do processo, né? E aí eu já ali, eu já perguntava, conversava e liberava aquela sensação para que a pessoa voltasse para o eixo, né? E mostrava o quanto que não precisa sair do eixo. Você pode fazer trabalhos incríveis. Eu trabalho com empresas, gente. Eu trabalho com situações que são bem pesadas, né? Que exigem, né, uma atenção, mas ainda assim dá para trabalhar com isso tudo de uma forma leve, né? O amor, a amorosidade, ela precisa estar presente em tudo. Mas a primeira amorosidade que você tem que ter é em relação a você mesma, né? Em relação a você, porque você precisa saber quem você é, você precisa saber que o teu corpo está ali. Você precisa ter consciência de quem é você, quem é o outro, qual é o espaço, e saber que todos nós somos um, né? Parece que é uma coisa que é meio divergente, mas não é não. Nós somos um. Aquela parte minha tá com essa necessidade, com aquela, com isso, com aquilo. E aí você, entendendo que sempre tem um caminho do meio, você interage com o campo de uma forma muito mais amorosa. Porque o que que acontece quando a gente olha isso? Acontecia comigo, tá? Isso acontecia comigo. Quando a gente está lidando com um cliente, por exemplo, quem é terapeuta aqui pode entender melhor isso, terapeuta individual, né? Você está lidando com o cliente, quando o cliente chega num consultório, né, eu atendo muitos psicólogos, psiquiatras e pessoas que trabalham com pessoas, coaches, né? E sempre tem essa preocupação, ai, mas será que eu não vou interferir? Será que eu posso atender essas pessoas? Porque às vezes eu não consigo atender esse determinado tipo de pessoa porque eu passo mal. Mas será que eu vou conseguir? E a pessoa sempre consegue, depois do processo, a pessoa sempre consegue. Por quê? Porque quando uma coisa que vocês já podem integrar aí, é que quando a gente está lidando com alguém e nessa postura, né, ou de psicólogo, ou de médico, ou de terapeuta, alguém que está ali para auxiliar no processo, é muito interessante o que eu percebi, que eu me colocava receptiva apenas à dor da pessoa. Isso, quando eu descobri que não é assim, você não precisa se colocar receptivo apenas à dor da pessoa.
Você precisa se colocar receptiva a quem aquela pessoa é. Ela também traz os potenciais, também traz a luz dela, também traz tudo de bom que aquela pessoa é. Está tudo se compensando dentro daquela pessoa. Mas quando a gente quer ajudar, o que acontece? A gente se coloca ali naquele vulco-vulco, né? A gente quer ajudar, quer fazer, quer. E aí, quer salvar, né? Quantas pessoas eu queria salvar, que grande pretensão, né? Salvar as pessoas, salvar. Que pretensão é essa, gente? E aí eu passava mal, eu passava mal. E aí, quando eu descobri, caramba, eu não preciso, eu posso me colocar receptiva a tudo que essa pessoa é. A luz e a sombra dessa pessoa, ela junta. Esse conteúdo junto é algo muito especial. Imagina isso junto. Está na mesma proporção. Um compensa o outro, um anula o outro, né? E a luz sempre ganha, né? O campo sempre ganha nesse movimento quando a gente interage com ele com essa percepção de que tudo tem o seu polo no caminho do meio, ou tudo tem o seu caminho do meio, apesar das polaridades, né? É melhor falar assim. Então, por exemplo, uma pessoa que traz um conteúdo muito raivoso, no outro lado, ela tem uma tristeza. E no caminho do meio, ela tem uma força de construção e uma sensibilidade, uma profundidade. Conseguiram entender esse mecanismo? Né? Então, isso está sempre em movimento dentro da gente, é um movimento só. É isso que faz com que a gente evolua, vá em frente, ou se conscientize, ou viva a experiência de uma forma mais tranquila. Então, você se colocar receptivo não só aos desafios que o cliente traz, imaginando aqui uma linha, como se os desafios fossem as pontas, né? É o que faz a balança, ir para mais, para menos, tal, mas sempre na mesma proporção, né? Pode estar mais ativo em um lado ou no outro, mas tem sempre a mesma quantidade, vamos falar assim, se compensam da mesma forma. Se um está mais ativo, o outro está escondido, né? Mas está lá, né? E o contrário também, né? Então, se eu sei que existe um caminho do meio aí, e que todas essas forças que fazem parte de mim estão ali gerando um movimento, por exemplo, né? Vamos falar assim, tudo isso tem a tendência a nos colocar para frente, né? Imagina que eu tenho um lado muito impulsivo, né? Meu lado dos excessos. Uá, vou, muito impulsivo, tá? Vamos imaginar que essa é uma tendência extrema no meu excesso. Um lado muito impulsivo. E tenho, o caminho do meio está aqui, e tem um outro lado que se compensa com esse, que é muito paralisado. Então, ou eu me paraliso, ou eu vou no impulso. Isso acontece com muita gente, certo? Muita gente é assim. Então, se eu vou muito no impulso, e esse impulso acaba me levando para uma paralisação, porque eu vou demais, se eu pego essa energia do impulso, e se eu tenho essa consciência, se eu coloco essa energia no caminho do meio, eu transformo isso, esse impulso, num poder de construção incrível, de ir à frente, de fazer acontecer, certo? Concordam? Concordam com o que eu falei? Né? Tá, então, do impulso excessivo, eu transformo isso com a minha consciência no impulso que faz a coisa acontecer. E para que isso aconteça, isso que me faz paralisar, né, que por trás pode ter um medo, uma insegurança, né, tudo tem a ver com medo, tudo medo também está aí, o amor e o medo estão sempre por aí, né? Então, essa paralisação pode me falar de um medo, porque eu sou tão impulsiva que, de repente, eu tenho que parar para olhar o que eu fiz. Ai, o que eu fiz? Né? Aí eu paro, aí eu passo a não confiar nos meus atos, fico com medo de agir, não é isso?
Mas essa paralisação no caminho do meio se transforma, por exemplo, na minha prudência. Na prudência de, tá bom, então deixa eu ver isso aqui, deixa eu ser prudente para que o meu impulso siga na direção certa, né? Então, quando eu faço isso e olho para esse meu lado mais fragilizado, que é a paralisação, meu lado mais impulsivo, que é esse impulso excessivo, e transformo isso com prudência, eu gero uma visão ampla que faz com que eu saiba para onde ir. E aí eu vou com toda a minha força, fazendo algo construtivo. Certo? Então, esse é o movimento. E a união dessas duas forças no caminho do meio gera uma outra força. Imagina um triângulo, né? Eu tenho essas partes e tenho a ponta do triângulo, uma das pontas do triângulo apontando para frente, que é uma síntese elevada de nós mesmos, né? É uma síntese. Que cada movimento que se torna consciente por nós, nessa polarização, gera uma síntese elevada. E quando você gera isso, aí você passa a agir ao invés de reagir. Né? Você usa a parada, né? A paralisação como prudência, e você usa o impulso excessivo como impulso construtivo. Entendeu? Se você tem consciência de que você não é só paralisada, não é só um impulso que destrói, que você é tudo isso, aí você olha para essas partes de uma forma mais amorosa, né? Poxa vida, eu sou isso, sim, sou. Porém, eu também sou isso, que está no caminho do meio. Então, quando você consegue perceber essas partes em você, nossa, isso faz toda a diferença. Você não precisa querer eliminar nenhuma delas. Você reconhece e aí você sabe para onde você tem que ir. Ah, tudo bem. Se eu estou com muita raiva, tudo bem. O que que eu posso fazer para direcionar essa energia? Tem coisas simples, como, por exemplo, ir dançar, como, por exemplo, ir caminhar, como, por exemplo, ir fazer ginástica, como, por exemplo, correr. Você direciona essa raiva, ou ser produtivo em alguma coisa. Você direciona essa raiva. Ela está ali, é uma força. Você não é refém das emoções. Você pode se colocar refém, mas você não é. Nós não somos. Então, é esse movimento que o curso ensina também. Como mostrar para o teu cliente, se vocês forem olhar as mini leituras lá, vocês podem ouvir. Vocês vão ver que tudo faz parte desse movimento. Extremos, caminho do meio, extremos e caminho do meio, o tempo inteiro. E o que está por trás, né? O que que gera isso? E qual é o objetivo disso tudo acontecer? O para quê? Qual é o objetivo divino? Isso aí não acontece por acaso. Existe o aprendizado. Então, o que que faz com que a gente vivencie o aprendizado? O que que está por trás disso tudo? Então, nesse movimento, nossa, a gente cria essa síntese elevada e tudo fica mais simples, tá? E fica mais fácil também. Mesmo coisas muito difíceis ficam mais fáceis de digerir, né? Para quem me conhece, aqui acho que só Silvana, né? Me conhece mais. Eu perdi um filho agora, no ano passado, com 32 anos. E eu tive que fazer uma escolha, né? Poxa, eu tenho toda essa consciência. Eu, o tempo inteiro, quando eu estava passando pelo processo, eu me perguntava, gente, o que que eu posso fazer para poder lidar com isso tudo na minha ação, né? Podendo construir, podendo entender o processo e sentir o para quê disso tudo, né? E aí num determinado momento, eu entendi como que eu posso fazer isso. E aí eu entendi o processo, qual era o caminho dele, né? Entendi todo o movimento e fiz o seguinte movimento eu, né? Toda vez que eu pensava nele, eu, ao invés de ficar no sofrimento, eu me movimentava para gratidão. Então eu agradecia.
pelo tempo que ele ficou comigo, pelo tempo que nós vivemos juntos, entendeu? Ele viveu intensamente. Então, pelo tempo que nós vivemos juntos, eu agradecia. Então, lembro dele todos os dias, não estou tapando sol com a peneira, de jeito nenhum. Eu lembro dele todos os dias, mas em todos os momentos eu já criei um movimento automático de agradecer. É automático, mas não é um automático que entra no automatismo. É um automático que faz com que eu tenha essa vivência da gratidão. É muito lindo, porque isso me faz crescer, me faz cada vez mais entender o processo. Então, é para isso que eu convido vocês, né? Para poder entender esse processo cada vez mais da vida de cada uma de vocês e para que possam lidar com a própria vida, né? E até mesmo para auxiliar os clientes de vocês de uma forma mais consciente, efetiva e leve. E, consequentemente, né, todo esse movimento, claro que tem o amor por trás, o auto-amor e o amor, né, colocado ali naquilo que você faz. Tá bom, gente? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Nenhuma pergunta? Quer perguntar, José? Não, eu só ia só abrir o microfone para falar que eu entendi. Tá bom. Porque, na verdade, assim, na primeira live que eu tinha visto, eu tinha ficado com algumas dúvidas. E Hum, hoje, com essa tua nova explicação, assim, foi muito mais amplo e ficou muito mais claro, né? é Porque, verdade, eu assim, senti isso. eu não sou dessa área ainda, né? Então, assim, hoje eu sou corretora de imóveis. E a minha dúvida era como eu conseguiria, com essa técnica, crescer como pessoa e também Hum. ajudar os meus clientes. E hoje, na tua explicação, eu entendi que realmente, como diz, a gente aprendendo e se desenvolvendo, automaticamente a gente desenvolve o outro. Com certeza, Josele, é tão impressionante, porque muitas pessoas como você, que vieram para potencializar a própria técnica, né, também começaram a atender, Entendi. criaram uma outra possibilidade de profissão. Mas, por exemplo, nesse grupo que eu e o Carlos Henrique tínhamos em São Paulo, que são amigos até hoje, né, umas 40 pessoas, ali tinham eram três juízas, tinham quatro advogados, tinham um cirurgião plástico, tinha uma nutricionista, tinha umas três ou quatro pedagogas, né, que lidavam com crianças, mas tinha gente pra caramba, cada um com uma profissão, tinha terapeuta, tinha gente psicólogo, tinha muita gente ali, né, com diversos movimentos. E, por exemplo, o cirurgião plástico, ele usava a filosofia do trabalho para poder é, lidar com as pacientes dele, que iam lá para fazer simplesmente a cirurgia para ficar bonita. Então, ele conversava, ele fazia, ele via de onde vinha aquela sensação, o que era que estava num extremo, no outro. Ele percebia aquilo tudo, explicava, mandava a pessoa para um outro lugar, por exemplo, para uma dermatologista, para fazer um processo. Enquanto ele ia fazendo isso, para poder, a princípio, operar, né? Mas ele não gostava de fazer isso, ele queria fazer uma cirurgia que fosse pertinente, né? E com muita consciência da pessoa ali. E aí ele conseguia ter o resultado e muito melhor do que se ele simplesmente tivesse ali, fizesse a cirurgia, a pessoa ia ficar naquela falta, naquele vazio, ia querer fazer mais uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra.
ele conseguia lidar com aquela pessoa, com aquela cliente, de uma forma tão bonita que tudo fluía. E a pessoa tomava consciência. Tinha gente que não queria mais operar, que ficava satisfeito com o resultado só com a dermatologista. Tinha gente que se conscientizava de coisas na vida e ele ficava impressionado como que podia funcionar tanto, mesmo ele não fazendo a técnica. Só com, quer dizer, não fazer, ele usando a filosofia da técnica, entendeu? Que foi o que ele aprendeu. E ele ficava doido. E o tempo de cirurgia, para cirurgias mesmo de acidentes, coisas assim mais sérias, né? Ele reduziu a cirurgia dele e o efeito e o pós-cirúrgico quase na metade do tempo com essa técnica. Você entende? Ele fazia lá, ele vibrava nas frequências de cura, disso, daquilo, e ele conseguia. Ele ficava impressionado com o resultado. Tinha uma juíza que dizia que era tão fantástico, depois que ela fez, né, o curso, para poder decidir das sentenças, era tão fantástico, ficava tudo tão claro para ela, porque ela usava a leitura do campo para fazer as coisas, trabalhar com cavalos, né? Tem o pessoal lá na Alemanha que trabalha com cavalos. Depois que fizeram a técnica, meu Deus, a coisa se potencializou tanto, não com constelações, trabalham com cavalos, com crianças deficientes, né? E outras que trabalham com cavalos também em constelações. E a coisa foi criando um movimento diferente do movimento de antes. E tão bonito, trabalha com animais, a técnica tem condições de trabalhar com animais. Tem uma pessoa que se especializou só com animais, né, para trabalhar com a técnica com animais. É claro que você também trata a família, né, gente? Vocês têm dúvida disso? Claro que não, né? Você trabalha a família também, ali com o animalzinho. E atendimento para crianças, atendimento para casais, atendimento para relacionamentos, que é diferente de casais, né? Relacionamento, por exemplo, de pai e filho, de sócios de uma empresa, né? Tem todo um movimento que você pode fazer com a técnica. Ambientes, empresas. Então, esses movimentos, né, mais específicos, eles vêm no aprofundamento. O que vocês aprendem no curso é o básico, que é lidar com uma pessoa, fazendo ela entender a lógica que ela utiliza para funcionar. Qual é a lógica sistêmica que ela utiliza, né? Como é que é o sistema dela? Como é que ela funciona ali? E é dessa forma que ela lida com tudo na vida dela, né? E se ela muda, tudo muda ao redor dela. Então, e você aprende também o alto ouro verde, né? O autoalinhamento, que você pode fazer a qualquer momento, onde você estiver. É bem prático, né, Silvana? Silvana conhece. É bem prático, tá? E você realmente já me tirou, quando surgiu esse autoalinhamento, me tirou assim, surgiu, né? Porque eu estava passando uma situação bem difícil. Aí eu falei assim, não dá tempo de eu fazer um alinhamento, tem que ser uma coisa rápida. E aí surgiu o autoalinhamento, né? Eu criei na hora ali, no chuveiro, para variar um pouquinho, né? Criei o autoalinhamento, foi maravilhoso. E hoje eu uso, né? Nos cursos, eu ensino. Tá, gente? Alguma pergunta? Eu vou fazer uma prática, dá tempo? Uma meia horinha, tá? Fazer a prática. Quem puder ficar. Aí eu pergunto para vocês, quem quer ser Participar. o cobaia? Cobaia não vou falar cobaia que é feio. Quem quer representar aqui o grupo? E vai representar quem está assistindo agora, quem está aqui, e quem vai assistir depois. Isso está no campo. Quem quer, levanta a mão, que aí a gente vai fazer um sorteio. A Mônica, quem mais? Só a Mônica? Ninguém quer, gente? Uau! Eu, que é a Adelaide. Mônica Adelaide.
Quem mais? Mais alguém? Márcia também. Eu Mônica, que fiz a leitura, eu posso também entrar no sorteio? pode. Aqui a Mônica também fiz dela. Ah, Pode então entrar. eu também quero. Pode. Aqui eu acho que eu já fiz o teu também, né, Vanessa? Já fiz uma leitura para você. Um pouquinho. Então aqui vai ser mais completo um pouquinho, né? Quem que Tá vai bom? participar, então, vai ser a Mônica, a Então é a Adelaide, a Márcia. Márcia e a Joseli. Peraí, deixa eu ver é, os papéis que eu tinha feito. Adelaide, a Márcia e a Joseli. Mônica e Joseli. Mônica e a Joseli. Tá certo. Vilma também? A Vilma também. Ah, agora todo mundo quer, tá vendo? Eu sei quem que é essa pessoinha do iPhone aqui. É a Thelma. Ah, é a Thelma, é verdade. Oi, A Thelma, você tá aí, Thelma. Thelma. Por isso que Foi eu falo descoberta. inglês. Foi descoberta, é. Foi A descoberto. Thelma, a Thelma está nos Estados Unidos, a Mônica está em Portugal, Tá bom, e cada um está num lugar aqui, né? tirei um. Thelma, assim, é que eu cheguei tarde no Ah, trabalho e saí para caminhar. Então, estou caminhando ouvindo, né? Mas estou ouvindo tudinho, prestando atenção aqui, aprendendo de novo, reaprendendo. Tem que praticar mais, porque a coisa vem e acontece, né? Tô Ó, andando aqui, quem tá que lindo o é? dia. bom. Hã? A Márcia. Ela tá até com a mão levantada já. Ah, Márcia, foi você que foi escolhida, Márcia. Ela pediu e levantou a mão já. Levantou a mão. Então, Que deixa bom. eu vou destacar. Tá. Então agora vamos ficar destacadas aqui. Eu ainda não estou destacada. Pronto. Então, deixa eu arrumar o meu cabelo aqui. Ai, gente, olha, no curso a gente dá muita risada, tá? A gente faz a coisa ser leve, porque não dá para ser pesado, não. Tem muita coisa pesada por aí e a gente pode lidar com as situações com leveza, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Márcia. E tá, deixa ela se posicionar aí. Então, Márcia, eu vou me colocar receptiva ao teu campo para fazer a sua leitura. É claro que aqui eu não vou aprofundar em conteúdo, né? Depois, se você quiser, a gente pode aprofundar um pouco, mas aí separado, né? E a intenção aqui nessa leitura vai ser me colocar receptiva ao teu campo e traduzir essa lógica sistêmica, tá bom? Nesse momento da tua vida, com o que você está vivendo hoje. Depois a gente vai conversar, aí você vai dizer se faz sentido, se não faz, porque eu me coloco receptiva e traduzo aquilo que eu recebo, tá? E a gente vai conversar para ajustar aquilo que eu percebi com aquilo que você sabe de você, certo? Tá É. bom? Então, essa é a primeira etapa, tá? Então, vamos lá. Eu fecho os olhos, mas eu não precisaria fechar os olhos. Eu posso, tem alguns clientes que eu faço de olhos abertos, me posicionando, olhando para um ponto fixo, né? Para poder o cliente não me interromper, mas quando eu sinto que eu preciso ficar de olhos abertos, eu fico. Mas eu gosto de ficar de olhos fechados, mas não entro em transe aqui. Posso interromper a qualquer momento. Então, vamos lá. Respira fundo, Márcia. E olha, como nós estamos aqui num grupo, e até mesmo quem está assistindo depois, tudo que for falado aqui para Márcia, se fizer alguma ressonância no campo de vocês, entenda que também está sendo trabalhado, também está sendo liberado, cada um do seu jeito, tá? No seu movimento. Que às vezes vem algo que aciona em você uma situação que é um pouco diferente, mas que tem o mesmo núcleo, tá certo? Então entenda que também está sendo trabalhado. Então vamos lá. Então, Márcia, me coloco receptivo ao teu campo e peço primeiramente que o teu campo me informe o teu potencial. O que você está despertando agora, né?
E aí eu vejo você na frente de uma biblioteca. São imagens simbólicas, eu gosto de falar, mas eu sempre digo, né? Que é o que essa imagem representa para mim. Eu vou traduzir aquilo que eu sinto para que você entenda melhor. Então, essa imagem que eu recebo do seu campo, eu não vou buscar nada, eu recebo essa informação e mostro você olhando para uma biblioteca. E tem livros de várias coisas diferentes, vários assuntos diferentes e de cores diferentes. E eu vejo você observando, e você, assim, num movimento de. Poxa, mas o que que eu escolho? Eu já sei isso, já vi aquilo, já vi não sei o que. Não, o que que eu escolho, né? Então, o que que isso me fala? O que que essa imagem me passa? Que você traz uma sabedoria, mesmo que você não tenha conhecimento de uma coisa ou de outra, sobre um assunto ou outro, você traz uma sabedoria. Essa imagem me passa a sabedoria que você traz e que você agora você está se abrindo para utilizar essa sabedoria de uma forma mais prática, porque a sensação é que você tem condições de criar seus próprios métodos, né? De não sei o que que você faz, né, na sua vida, qual é a tua profissão, mas você tem condições de criar os seus próprios métodos, e isso é muito bonito, porque eu vejo base em tudo que você faz. E aí eu peço que o teu campo me mostre quais são as suas polaridades, né? Onde que você tem a tendência a se fragilizar e onde que você traz a tendência a entrar nos seus excessos. E aí, primeiramente, eu peço a tua fragilidade. Como é que isso funciona? E aí eu vejo você debaixo de uma coberta, sabe? Não necessariamente você viva isso, mas a sensação é que quando a coisa não está muito bem, quando você não concorda com determinada coisa, a sensação é de você se esconder mesmo, se esconder, se isolar um pouco, se esconder, porque é um movimento que faz com que você possa digerir e até mesmo se recarregar, né? E a sensação que eu tenho é que você pode fazer isso fisicamente mesmo, né? Ou até mesmo estando com um monte de gente, você se isolar no seu lugar e ficar ali, se distanciar internamente, mesmo interagindo com as pessoas. É um movimento bem forte, né? E isso, como eu falei, te dá essa capacidade de recuperar as suas energias e de ter uma visão distanciada de tudo, né? Só que quando isso acontece e eu percebo uma tristeza, uma sensação de desânimo, né, dentro de você, aí você se distancia e você sai da presença. Quando você sai da presença, aí vem uma sensação de vulnerabilidade mesmo. Isso pode até afetar, pelo que eu percebo, que o teu campo me mostra, até afetar o teu físico em algum movimento de imunidade, né? E aí eu peço que o teu campo me mostre e como que é isso tudo no caminho do meio. Qual é a força que você tem se você harmoniza isso, né? E aí eu visualizo que você traz uma capacidade de ter uma visão ampla das coisas. Se você, nesse movimento, ao invés de se esconder, você der um passo para trás e observar as coisas que estão acontecendo e conseguir, com a tua sabedoria, tem muita sabedoria, enxergar, ter nessa visão ampla, na tua sensibilidade também, o que que você pode, quais são como é que eu posso dizer? Quais são os caminhos, né? Quais são, pela tua intuição, quais são os caminhos que você pode fazer, o que que você pode fazer aí, né? Aí você se aprofunda naquilo que está por trás disso tudo e você se fortalece, né? E aí eu peço que o teu campo me mostre o outro extremo, que são os excessos, né? Aí eu visualizo você num movimento de colocar as coisas assim fortes. Por exemplo, imagina uma mesa e você no movimento de pá, pá, fazendo as coisas assim muito direcionadas, numa força assim, porque dentro a sensação que eu tenho
é que você traz uma tendência a se irritar mesmo. Isso pode até ser expresso, né? Dependendo do momento, do movimento e daquilo que aconteça. A sensação que eu tenho é que pode até ser expresso, porque é quase que uma indignação, sabe? Um movimento é a tua sabedoria falando para você e te deixando indignada, né? Com as coisas que acontecem, com o movimento das pessoas, que vão de encontro àquilo que você entende que é o melhor, que é. Você está enxergando, você tem sabedoria, você está enxergando aquilo que é o melhor, como que determinadas pessoas não enxergam, né? E aí, isso pode levar você para essa indignação. E quando vem essa indignação, dá uma sensação de ser desconsiderada, né? Você sendo desconsiderada. Aí você vai lá para esse outro lado, né? Que é o que te bota lá dentro, debaixo da coberta, ou isso nesse movimento de polarização, né? Mas toda essa força que você traz, essa capacidade de, na tua sabedoria, fazer o que precisa ser feito, isso me fala de um movimento de assertividade muito grande que você tem no seu movimento de fazer, você traz essa capacidade de acertar, de ser assertiva e de ter um movimento bem. Quando você sente que você está no seu caminho, que está tudo certo, você vai. E aí você faz o que precisa ser feito. Não é? E isso é a tua força, isso é o caminho do meio. Juntando isso tudo, isso te leva para uma profundidade, uma intuição e a capacidade de agir com tudo isso, a partir dessa visão ampla que você também tem, né? E aí eu peço, o que está por trás disso? Eu me coloco receptiva, não vou lá atrás buscar. Me coloco receptiva, o que está por trás disso tudo? E aí o teu campo me mostra você pequena, de costas para os adultos, né? E você sentindo um vazio, mas um vazio tão grande, eu não sei o que aconteceu. Nessa imagem, eu deduzo, né, que você tem mais ou menos uns 5, 6 aninhos, mais ou menos isso. É a imagem que eu deduzo, a idade que eu deduzo, né? E você de costas, você está com não sei se é um saco de pipoca, uma coisa, as imagens são bem ricas, né? E você assim com um saco de alguma coisa comendo, mas um vazio dentro de você, muito vazio. E aí você querendo ficar sozinha, já naquele momento, já querendo se esconder, querendo ficar sozinha. Então, e essa sensação é a mesma sensação de hoje, quando você se coloca nesse movimento de ir para debaixo da coberta, um movimento simbólico que eu falei. É uma imagem simbólica, né? Não necessariamente acontece ou aconteceu até na infância dessa forma, mas o que me mostra tudo isso, por exemplo, da infância, é você tentando tapar um buraco, tapar um vazio, uma falta, né? E esse movimento acontece hoje também, pelo que eu percebo, tá? Então, eu vou interromper aqui, falando que você tem tudo para utilizar sua sabedoria em prol de algo muito legal, criar algo, porque você traz a partir dessa sabedoria, uma intuição, uma profundidade, uma capacidade de fazer e de ser assertiva. É esse o movimento. E eu vou interromper agora para que a gente possa conversar um pouquinho. Então, respira fundo, Márcia, todo mundo que está ouvindo, respira fundo. Vou interromper. Fez sentido para você, Márcia? Fez muito sentido. É, parece que você estava me descrevendo, é isso mesmo. Mas eu estava te descrevendo. Não, mas perfeito. Eu estou no momento da vida em que eu estou buscando um livro para me aperfeiçoar numa técnica que eu estou fazendo, né? Que eu trabalho, um dos trabalhos, que é o meu trabalho de coração, eu faço mandalas de pontilhismo. Só que essas Ó, mandalas, elas conversam comigo. E imagino. tem todo, então, aí eu intuí que eu tenho que fazer um trabalho
as mandalas que eu faço, elas são a minha cura, elas vão me curando e eu vendo essas mandalas. Eu tenho fila de espera, né? Então elas começam me tratando, aí elas tratam as pessoas para onde elas vão e todas as pessoas que têm acesso a elas. É uma coisa Que muito linda. lindo! E, Olha, eu vou te e dizer uma coisa, só para pontuar. Nessa técnica, né, eu vi, né, eu trabalho muito com a geometria sagrada, sim, também. que tem a ver com as mandalas também, né? Sim. E nessa técnica é muito forte a coisa do triângulo, a coisa do icosaedro, do icosidodecaedro, do dodecaedro. É tão fantástico o movimento que acontece nessa técnica. Para quem entende da geometria sagrada, é algo fantástico. É uma coisa muito linda, né? A estrela tetraédrica está presente o tempo inteiro. Para quem entende, para quem não nunca ouviu falar, ela vai ser o mesmo. Vai entrar, vai sair, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer, mas não vai se tocar com esses movimentos. Mas, nossa, você trabalhando com mandalas, Nossa Senhora, é algo fantástico. E tudo isso aqui tem a ver com a geometria sagrada. É uma coisa impressionante. Vai, continua, desculpa te interromper. E, eu intuí que eu tenho que fazer um trabalho, né, com as mandalas e Que com as legal, pessoas, que né? legal. Eu estava procurando esse final de semana um livro, intuí que eu tinha que procurar um livro para me aprofundar. Você vê, e caiu aquela biblioteca, foi assim, tudo perfeito. E Impressionante. realmente, quando eu me estresso com as coisas, eu gosto de ficar sozinha, sabe, enfim, ficar sozinha para diluir tudo isso. Isso é muito, muito verdadeiro, muito, muito eu. E no excesso, você também se identificou no excesso? Sim, esse vazio, né? No entanto, que eu entendi, né? Eu sou gordinha, eu sou mais reforçadinha por conta desse vazio, que às vezes eu me Entendi. pego comendo, né? Eu vi. Para curar Desde um criança, vazio. isso? Desde criança eu tive tendência. Eu não fui uma criança obesa, eu não fui uma adolescente obesa, mas depois de uma certa idade eu fiquei mais gordinha por conta disso, de querer Entendi. comer para curar esse Suprir. vazio, suprir É. esse vazio. E E, você lembra de alguma coisa nessa idade? Essa imagem que eu vi, você lembra de alguma coisa? eu sempre fui uma criança muito, é, eu não sei, mas eu sinto uma rejeição. Talvez Hum, a minha mãe não queria me ter, e na época, talvez ela não estava passando um período muito bom com meu pai, enfim, de repente ela me teve, de repente ela já teve outra filha, e aí, enfim, e eu era do meio, né? Então tudo para mim eu era mais chata, pelo menos é as palavras da minha mãe, que eu era a mais chata de todas, né? Quando ela saía, ela tinha que comprar uma coisa para maior, outra para menor e duas para mim, porque senão eu reclamava. Então, não sei. Faz sentido, faz sentido. você foi amamentada? Fui. Tá. Porque era uma sensação, talvez a tua mãe já estivesse com essa sensação de vazio, ela, quando você estava na barriga dela, Pode sabe? ser, porque a Porque minha veio irmã muito forte. nasceu 9 meses depois, entendeu? E aí eu perdi o berço, eu perdi tudo, entendeu? E eu Olha, acho que isso ficou, não sei, alguma coisa. vem a rejeição, e vem a rejeição, né? A sensação de rejeição, porque vem outra pessoa e ocupa tudo, né? Sim, e a minha irmã era Mas nada disso é por doentinha. acaso. É, E a minha irmã era doentinha, ficou muito doente, imagina. então tudo era para a Vandinha, né? Então ficou aquilo. Então, mas é isso, é essa sensação mesmo, mas tudo tem um objetivo.
Até mesmo a rejeição, a sensação de rejeição dá aquela. Você vem com uma sabedoria muito grande. Imagina isso. Você vem com uma sabedoria muito grande. Então, sabe aquela pessoa que já traz uma sabedoria, se ela não é negada de alguma forma, ela acaba se transformando no dono da verdade. Entendeu? Entendi. Por quê? Ela precisa ser desafiada, isso por experiência, né, nos atendimentos. Ela precisa ser desafiada porque para ela já está tudo ali certo. Imagina, uma vez me compararam, por exemplo, com uma casa de chá da China, que tem várias gavetinhas, né? Onde eu Aham, sabia tudo que tinha naquelas gavetinhas, só que eu vim para revisitar aquelas gavetinhas, para viver de uma outra forma. E quando a gente traz uma sabedoria, é mais difícil a gente querer viver aquilo que a gente já sabe, entendeu? Mas quando a gente sofre uma rejeição, aí eu acho que eu não sou tão isso ou tão aquilo, entendeu? E aí vem uhum, e se coloca no movimento de experimentar, de ter que não se acha suficiente, né? E tem que se colocar ali para ser suficiente, né? Tem que criar um movimento para poder suprir aquilo que é a falta. E aí esse vazio pode acontecer. Aí uma vontade, né, de criar vínculos pode acontecer para uma pessoa que não está nem aí para criar vínculos, entendeu? É um entendi. estímulo para que algo novo aconteça, entendeu? Então, tá tudo ligado aí nessa menininha com esse vazio e nesse movimento de hoje, que você polariza, né? Mas você falou sobre os extremos, né? E o caminho do meio, você acha que é possível? Por exemplo, você já Sim, vivenciou isso? Por exemplo, essa coisa do vazio tá do vazio, da coisa de se esconder, tudo isso é a falta, né? É a falta. Isso está nessa fragilidade. O do excesso é a coisa de se irritar com determinadas coisas, né? De ver que são tendências ver que aquilo podia ser diferente, né? E quando isso acontece, aí vai para debaixo da coberta, simbolicamente falando. Então, todo esse movimento tem a tua profundidade, que está aqui, a tua visão ampla, a sensibilidade, né? E tem também a tua ação, um poder de ação, de criar, de executar as coisas. Você conseguiu perceber isso também, né? sim, consegui. Interessante, tá bom. Então, olha, quem está assistindo, quem está vendo, também, se tem essa mesma questão, ou de alguma forma parecida, também está sendo trabalhada aqui, tá certo? Então, não vou aprofundar mais. Se a gente tivesse uma consulta individual, eu ia aprofundar mais, né, nessas questões para destrinchar mais. Mas agora eu poderia ver aqui como que você se relaciona, como que é no trabalho, como que é a sua saúde, como que é o lado espiritual, como é que é tudo isso, né? O que surgisse, né? Mas aqui a gente vai ficar nesse básico, mas o que tá sendo falado, sentido, percebido aqui, está sendo mobilizado, tá? Energeticamente. Então, eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa ela é mais nuclear. Então, eu vou expressar na primeira pessoa aquilo que eu sinto de você, tá certo? E nesse movimento, passando pelos lados, pelo meio, pelos lados, pelo meio, tá certo? Tá. Vamos lá. Então, você também não precisa fazer nada. E isso acontece sempre na primeira vez que a pessoa faz, quando é a partir da segunda vez, ela pode trazer até um tema. Mas na primeira vez é importante que a pessoa se perceba através do movimento que acontece na técnica, tá? Ela vai se encaixando. Então vamos lá. Segunda etapa, me coloco receptiva ao seu campo e traduzo. Às vezes eu tenho uma preguiça de movimentar,
as coisas, porque ai, falta tanta coisa, me dá uma sensação de que eu tenho tudo aqui dentro, eu tenho tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sei disso, mas às vezes me dá uma preguiça, porque eu olho para determinadas pessoas, eu sei que elas não estão entendendo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou querendo dizer. Tudo bem, eu sei que cada trabalho que eu faço, cada mandala que eu faço, é um amuleto, é algo especial, tem uma força ali. Mas eu não sei se as pessoas dão valor, o valor que eu sinto. Eu acho que as pessoas não dão valor, mesmo aquelas que recebem com muito carinho, não dão o devido valor. Eu queria poder traduzir de uma forma prática para que as pessoas entendam melhor aquilo que eu estou dizendo. E me dá essa sensação que tudo que eu já fiz na minha vida, tudo que eu fui desde pequena, como se as pessoas não entendessem o valor que tem aquilo. E não são. Muitas vezes eu confundi o valor, que é esse valor especial, com o valor das coisas. Mas por isso que esse vazio sempre aconteceu. Porque o valor das coisas não compensa, não alimenta aquilo que eu sinto. Eu preciso de um valor maior. Eu preciso perceber que as pessoas estão sentindo esse valor maior, que é o que eu coloco nas coisas que eu faço. Porque senão é como se eu estivesse dando pérolas aos porcos. Tem essa expressão que mostra que aquilo que eu tenho não está sendo considerado e valorizado da forma como eu entendo que precisa ser valorizado. Acostumei. Eu já me acostumei a perceber que as pessoas não estão sentindo realmente aquilo que eu gostaria que sentissem, mas ao mesmo tempo eu sei que o que eu faço tem o valor que eu dou. E que mesmo sem a pessoa perceber, aquilo vai estar funcionando. Eu consegui entender isso. Então, agora, isso me chateia, mas não tanto. Às vezes eu fico irritada, assim, quando as coisas, principalmente do dia a dia, as coisas mais humanas começam a aparecer e, ai, a minha vontade de sair é de me esconder, é de não lidar com determinadas coisas e com determinadas pessoas também. Mas eu sei que eu sou um ser humano, eu sei que eu estou num caminho de entender os processos, de conseguir descobrir cada vez mais quem eu sou, cada vez mais aquilo que eu tenho dentro de mim e valorizar e poder me preencher. Mas aí eu me sinto como aquela criança que precisava de duas coisas e que nada preenchia, que precisava do lugar que ela tinha. E era como se não fosse suficiente ali. E até hoje eu sinto esse vazio, sinto essa sensação de rejeição, porque eu não fui suficiente. Por que a mãe teve outra criança? Por que eu tive que dar as minhas coisas? Eu não me sinto suficiente até hoje. E isso trava a minha expressão. Eu sei que eu poderia me expressar de uma forma muito mais aberta e muito mais leve se eu realmente me valorizasse naquilo que eu sou de verdade. Porque é como se eu ainda esperasse a valorização ou da minha mãe ou não sei, da vida, das pessoas. E como se eu tivesse desistido. Então, eu espero, mas eu desisti de receber. Então, na verdade, eu rejeito. Eu rejeito, porque é mais fácil. Porque eu já sei que tudo que está aqui é meu e que eu não preciso receber mais nenhuma rejeição e mais nada que me incomode. Então, por mais que as pessoas falam, por mais que eu sinta, eu me protejo. E me protejo não somente com os meus atos, mas com o meu corpo. Eu estou dentro de mim.
E quanto mais eu cresço, mais eu me fortaleço. Essa é a sensação. Mas eu não quero isso. Eu quero me sentir eu. E que a minha força apareça de uma forma muito mais interna, muito mais preenchedora. E eu sei que isso é possível, porque eu sei quem eu sou. Eu só preciso me valorizar da forma como eu sou, de verdade. E poder expressar essa verdade. Isso é eu. E é isso que eu quero. Respira fundo, Márcia. Vou interromper. Fez sentido para você, Márcia? Fez. Fez todo sentido. Parecia que tava saindo alguma coisa assim do coração. Estava saindo mesmo. Energeticamente, saiu muita coisa, não só para você, mas para quem está vendo, para quem está assistindo e está também se identificando com alguma coisa. Está saindo, porque é você, Márcia, é você que tem essa capacidade incrível e que tudo que aconteceu na sua vida veio para te instigar, senão você não ia fazer nada na vida. É, Você ia querer que tudo viesse na tua mão. E ia vir. Então, você já começa sendo rejeitado e tendo uma outra criança logo em seguida, para você se movimentar. Entendeu? E foi essa movimentação que fez você chegar aqui hoje com toda essa sensibilidade, com toda essa capacidade de criar esse trabalho lindo que você cria e de ainda ter essa capacidade de criar esse método que você está criando aí. Você já tem tudo dentro. É só reativar isso num outro patamar, entendeu? entendi. Aprender a receber de verdade, porque tem um lado seu que estava rejeitando, está rejeitando tudo. Você quer do livro, mas você já tem tudo dentro de você. O que você tem que ativar é essa capacidade de receber. E receber, né? É, para poder doar cada vez mais, você entende? Sim. Então, é esse movimento. Mesmo depois, se você quiser aprofundar, aí, se quiser fazer uma consulta para a gente aprofundar um pouco mais, liberar um pouco mais, mas já muita coisa aqui já foi liberada, Eu tá? senti. E está sendo ainda. Mas talvez isso seja o suficiente. Procura sentir, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou passar. Nessa fase, a gente não conversa muito, só para poder identificar se a pessoa está bem, se não está e tal. Você está bem, né? Sim, sim, tô bem. E, e aí eu vou passar para a próxima etapa, que é a liberação daquilo que não serve mais, continuar essa liberação, mas rearrumar o campo, né? Reorganizar o campo, para que haja. É tipo uma constelaçãozinha, o pessoal fala isso, né? Mas eu não sei fazer constelação, não. Mas é a constelação do campo, assim. Então vamos lá. Fecha um pouquinho os olhos. Quem quiser pode fazer isso também, tá? Fecha um pouquinho os olhos, Márcia. Imagina que na tua frente tem a tua mãe. E olha, a tua mãe, nesse momento, ela está na sua frente e emanando para você todo o amor que ela sentiu por você e sente, não sei se ela é viva ou não, mas tá aí, esse amor tá aí. Ela fez o que pôde, você sabe disso. E fez ainda mais, ainda levava dois para você, mas nunca era suficiente, porque nunca podia ser suficiente. Porque você precisava disso. Então, ela foi um instrumento. O teu pai também, não sei se você conviveu com ele, que a gente nem conversou sobre isso. Mas nesse momento é um momento de você olhar para eles e saber que eles fizeram o que eles puderam. Até a tua irmã, que veio doentinha, ela veio
porque você precisava cuidar de você, você precisava criar uma independência, e ela veio para não permitir, ou para permitir que você criasse essa independência. Então, acho que você tem mais uma irmã, então, todas essas pessoas estão cada uma no seu lugar. O teu pai e tua mãe atrás de você, imagina isso, com toda a sua ancestralidade aí atrás de você, numa distância saudável. E suas irmãs, não sei se são todas mulheres, atrás, onde tem que ter, na ordem que tem que ter. E agora, no teu caminho, você enxerga você, aquela menininha que sentiu vazio, e olha para ela. Ela sentiu vazio também de você. Ela queria ser vista por você, por ela mesma. Ela queria se entender ali naquele conteúdo todo, naquela identidade que ela tinha. Então agora você pode fazer isso. Olha para ela e observa. Sente quanto que ela foi forte no meio daquela confusão toda, com tanta sensibilidade que ela tinha. Então, olha para ela e reconhece essa menina. E esse vazio, ele está precisando de você para ser curado. Então, olha para ela, imagina que você está dando as mãos para ela te olha, ela te vê, e abraça ela, leva ela para o teu corpo, abraça ela, levanta a sua mão, o seu braço, abraça essa criança e diz para ela internamente que você consegue enxergar ela, que agora vocês estão juntas, que esse vazio não precisa mais existir, porque vocês estão juntas. E olha que energia linda em volta de você. Nossa, são anjos, arcanjos, tem uma energia forte, tem a energia do arcanjo Miguel. Não sei se você reconhece essa força, mas é uma força que traz a energia do guerreiro, da amorosidade, né? E uma força incrível, é um arquétipo, né? Dependente da tua religião, da tua crença, isso me fala da tua própria força. Então, recebe tudo isso. Recebe essa libertação. E nesse momento, você e ela são uma só. Você acolhe ela dentro de você. Respira fundo. Solta esse ar. E quando você quiser, você pode abaixar as mãos. E agora vamos para uma outra etapa, onde todo esse conteúdo retorna. Da mesma forma que eu expressei na primeira pessoa, na desarmonia, agora eu expresso na harmonia. Imagina que todo esse conteúdo saiu, foi liberado, e agora retorna na harmonia para que você receba. Então, vamos lá e vem com uma frase que eu chamo de mantra, que faz com que você tenha o acesso direto a essa tua própria energia ressignificada. Então, vamos lá. Eu ocupo o meu lugar. Esse é o teu mantra. Ocupo meu lugar. A partir de agora, todos os movimentos vão estar mais claros. A vida pode passar a fluir numa harmonia e numa alegria. A alegria de existir, de ser quem se é e de ter a liberdade de viver e de sentir e de ser, de fazer, de receber aquilo que lhe cabe. Eu ocupo o meu lugar, esse é o teu mantra, para que haja essa certeza interna de que tudo já está e que existe o valor
e a capacidade de ser e de existir, e de cumprir o propósito. Eu ocupo o meu lugar. Isso é uma. Respira fundo, recebe todo esse conteúdo. Para quem se identificou também, pode expressar esse mantra, eu ocupo o meu lugar. Registra em você. Registrar, estalar os dedos, é um símbolo que o xamã trouxe para que todo esse conteúdo pudesse estar ali, nesse símbolo, é um símbolo. Então, recebe, Márcia, todo esse conteúdo ressignificado. Pela primeira você já falou, fala mais uma vez o seu mantra. Eu Eu ocupo ocupo o meu lugar. Eu ocupo o meu lugar. isso. Eu ocupo o meu lugar. Registrando em todas as suas células essa nova frequência. Imagina você com os pés no chão. Imagina um círculo muito dourado que não te limita, muito pelo contrário, te expande naquilo que você é. Mais uma vez. Eu ocupo o meu lugar. E respira fundo. Vocês também que estão presentes aqui, ou quem está assistindo agora, pode falar esse mantra. Eu ocupo o meu lugar. E aos pouquinhos pode retornar, Márcia, abrir os olhos devagar. Bem-vinda! Gratidão. Bem-vindo a Gratidão. todos que se identificaram e a todas vocês. Essa é um pouquinho da técnica. Você está se sentindo bem? Nossa, muito leve. Muito bem. Que bom, esse é o meu termômetro. Quando a pessoa se sente leve, é o meu termômetro. Gratidão. Então, é isso que vocês podem aprender na técnica. E é essa capacidade de receber e traduzir o campo que vocês também conquistam com a técnica. Tá bom? Pode abrir para todo mundo, Silvana. Alguma pergunta? Obrigada, Márcia. Ó, parabéns. Gratidão. Ter sido a nossa representante aqui, né? Olha, outro gatinho. Alguma pergunta? Ah, eu não falei, Márcia. Você utiliza esse mantra como um remédio homeopático, tá? Vibrando nisso que você conquistou aqui. Pelo menos 3 vezes ao dia, pelo menos por 21, 22 dias, tá? Você usa esse mantra e você pode usar sempre que você quiser. Para afirmar, o que que é isso? É um nome, né, eu recebi, que traduz essa nova frequência que já está em você, né? Nada de fora, já está em você. Só que muitas vezes não é uma lavagem cerebral. A nossa mente vai para o padrão antigo. Então, principalmente nesses momentos, você precisa respirar e eu ocupo o meu lugar. Aí isso vem de dentro para fora. Tá? E você pode sentir isso. Certo? Perguntas? Não perguntas? Então, gente, olha, vai ser um prazer se vocês quiserem fazer o curso. É algo que é realmente transformador. Eu falo de coração mesmo. E eu fico muito, muito, muito grata com
assim, do primeiro curso até o último, nossa, eu ainda mantenho contato com muita gente, porque nós ficamos tão próximos, né? É verdade. E, e é uma força, né? Porque quando um precisa, aí aciona o outro, aciona o outro, aciona o outro, é uma força incrível que a gente gera ali, né? Muito legal. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Tá bom? Oh, que bonitinho os corações. Já vai começar com os coraçõezinhos. Depois que aprende, né? Tem que aproveitar. Eu ainda não aprendi a fazer isso. Acho que o meu está com alguma versão errada aqui. Então é isso, gente. Se vocês não têm nenhuma pergunta, aí a gente vai deixando por aqui. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. É sempre um prazer. Tá bom? Silvana quer falar alguma coisa, Silvana? Já Se tá. vocês quiserem fazer a inscrição do curso, aí vocês podem me chamar e falar comigo. Quem quiser fazer o presencial. E o presencial vai ser no dia 9 de setembro agora, né? E a gente vai ser 5 dias. Ele vai ser em Curitiba, É. bem no centro de Curitiba. É bem bacana lá, porque vocês podem escolher onde ficar, não precisa necessariamente ser hotel, dá para ficar em Airbnb, porque na região tem vários lugares para ficar, tanto quanto hotel, de vários valores, até Airbnb também, que acaba sendo bem acessível para todos vocês. E é onde Nossa, a gente vai fazer, vai ser bem na rua 15 de novembro de Curitiba. Então, ela fica bem no centro, e ali tem restaurante, cafeteria, de tudo quanto é valor, do mais barato até o mais luxuoso. E fica perto dos parques, fica perto do mercado municipal. Então, também depois do curso, vocês podem aproveitar Curitiba. a Bem propaganda da próximo. Silvana. Já Olha, a Mônica vai aproveita. acabar vindo de Portugal. E é tudo bem próximo ali, né? Então fica bem bacana para todo mundo. Então aí é Que bom, gente. só você. Aguardo vocês lá, porque presencial é diferente do online, né? Vocês fazem o atendimento online de uma maneira, mas no presencial é totalmente diferente, porque as dinâmicas que a gente faz no presencial, né, Desi, é Sim. diferente porque tem essa proximidade que o online muitas vezes a gente não consegue fazer. Tem algumas práticas que eu não tem como eu fazer no online, né? Eu só consigo fazer no presencial. Tem uma prática de ancestralidade que eu só faço no presencial, uma prática assim fantástica, que a gente libera muitas questões, né? E Tem aquelas também que você fez também da elevação daquilo que a gente vai fazer dos projetos, é só no presencial. também só no presencial também, não tem como fazer, né? É, No porque, online. porque É. precisa do grupo, assim, então é bem interessante, assim, o É, trabalho. porque no presencial a gente trabalha os medos, trabalha as culpas, né? Trabalha assim, dessa forma, né? Mas com práticas, com vivências. E trabalha relacionamentos, trabalha o lado profissional, trabalha tudo, né? Trabalha tudo, porque eu vou direcionando para trabalhar tudo. E essa metodologia veio canalizada, tá, gente? Veio canalizada. O passo a passo do curso veio canalizada. Depois eu fui criando as práticas, muitas canalizadas também, para fazer o que veio em cada conceito, né? Conceito básico, para poder fazer a pessoa experimentar, porque eu vi que se a pessoa experimentasse, ela, nossa, a rapidez para aprender a técnica era muito. A pessoa aprendia a técnica muito mais rápido, né? E aí eu criei uma prática para cada etapa, e aí a pessoa aprende a fazer de uma forma mais fluida, né? Muito legal os alemães, né? Eu sempre dou o exemplo deles, que eles ficam assim, quando eles começam a fazer, mas
Mas aquilo ali eu não vou conseguir fazer. Aquilo eles vão pedindo, pedindo, à medida que eles vão pedindo, aí eu coloco uma prática daquilo. Né? Eles vão aprofundando, aprofundando, aí eles pedem, aí eu coloco a prática ali. Aí eles, agora eu entendi, agora eu entendi. Muito legal, porque eles precisam vivenciar, eles que me deram, eles que fizeram com que eu pudesse fazer o curso de uma forma prática, porque eu precisei disso. Eu estou lá com eles desde 2000 e quando que eu fui a primeira vez? 2005. Desde 2005. Mas o Carlos Henrique já ia antes. Já desde 2002 o Carlos Henrique já ia com a minha irmã para lá, né? Para a Europa, vários países, são 13 países, né? 12 lá na Europa e um no Uruguai, né? Que é mais para cá, para a América do Sul. Então, é uma técnica que vai, né? Porque ela se expande boca a boca. Vocês podem perceber que eu não faço muita propaganda, estou fazendo aqui agora, né, para você, mas não faço. Se olhar meu Instagram, meu Deus do céu, a Silvana toda hora, bota coisa no Instagram, você foi para tantos países. Eu falei assim, tá bom. E eu não boto, eu não faço. Mas eu estou no caminho também, tá, gente? Estou aqui, a gente está nesse caminho. Então, é esse movimento, tá bom? Mais alguma coisa, Silvana? Qualquer coisa eu vou gravar, isso daqui está sendo gravado e eu vou Ah, disponibilizar para vocês as gravações. E daí tá. vocês podem compartilhar com os colegas para virem para essa formação, porque é uma grande oportunidade, né? Eu falo que muita coisa mudou na minha vida depois disso, então eu entendi muitas coisas que eu sentia e isso me trabalhou muito. Então, quem é mais sensitiva, quem tem mais sensibilidade, quem fica muito com, às vezes, com as questões, principalmente sistêmicas, ela traz muito a proteção que eu falo. Então, esse que é do outro, que é meu. Então, é por isso que eu consegui fazer representação de um dia inteiro sem ficar com nada de ninguém, entendeu? Então, E você também vê como isso funciona. aquela pessoa que é muito racional, né? E diz assim, mas eu não sinto nada. Começa a perceber que sente e a organizar aquilo que sente. Não tem que jogar mente e coração, tem que trabalhar juntas, né? Mente e coração, para poder, a expressão é o caminho do meio, gente, ó. Mente e coração tem que estar juntos para poder a expressão se manifestar, né? É o caminho do meio, é a tua verdade que sai pela tua expressão. Então, se você organiza isso, você sente, a mente organiza e você expressa, ou você pensa, você leva para o coração, percebe o que está ali e aí expressa. Então, tem os dois movimentos, mas a expressão é a tua verdade, é aquilo que leva, se é uma expressão com fala, se é a expressão pela tua energia, se é, não importa. Tem o coração e tem a tua mente. Está tudo ali numa organização harmônica para que as pessoas entendam, possam lidar, possam traduzir também e transmutar aquilo que já pode se transmutar. Ainda mais agora, né, gente? Agora as coisas estão muito mais rápidas, porque a gente não tem mais que estar preso a nada. Todo mundo já tem um nível que pode simplesmente aprender, até mesmo com o aprendizado do outro, vivendo uma situação, vendo uma situação. Hoje a gente já tem condição de fazer isso, né? E com mestria, mas muita gente ainda precisa da dor, tudo bem, é o tempo de cada um, a gente também tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas a gente já pode fazer tudo isso pelo amor, tá bom? Então, não vou falar mais nada, que já são 9 horas aqui, tá bom? Que é isso? A Adelaide falou o quê? Ah, também também agradeço a vocês, tá? Grande beijo para vocês.